Pronto, vou compartilhar minha tela. Hoje nós vamos efetivamente começar a disciplina, né? Que a última aula a gente fez mais uma conversa. Então, vocês já estão vendo minha tela, né? Sim. É o Excel, não quero abrir, não. Pronto. Então, a gente vai dar continuidade àquele trabalho que a gente está falando. A geometria plana, como eu já falei na última aula, ela é, vamos dizer assim, criada, produzida, né, montada em cima dos axiomas, certo? Então, a gente começa por uma geometria, uma parte da geometria que chama-se geometria de incidência, que, digamos assim, garante a existência de alguns objetos. Então, a analogia mais simples que eu acho da geometria é um jogo de cartas, um jogo de dominó. No jogo você tem as peças, por exemplo, você tem as cartas e você tem as regras, né? E na geometria plana também é assim, você tem os objetos, que são as coisas geométricas, que são os iniciais, que são o plano, que é visto como um conjunto. Os elementos desse conjunto a gente chama de ponto. E existe alguns subconjuntos desse conjunto maior que a gente chama de reta. Então, a gente estabelece algumas regras, algumas normas que esses objetos devem satisfazer. E aí é criado um ambiente que a gente chama de geometria euclidiana plana. Então, é basicamente isso. Então, a gente vai ver os axiomas. Os axiomas se referem a alguns objetos desse ambiente, que é o plano, que inicialmente a gente enxerga ele só como um conjunto. Então, é uma coleção de objetos, e esses objetos a gente vai chamar de ponto, certo? Quando a gente fala de ponto, às vezes a gente vai numa folha de papel ou num quadro, quando a gente tem em algum canto, e a gente faz uma bolinha lá e diz que aquilo ali é uma representação geométrica de um ponto, certo? E às vezes a gente faz um traço e aquele traço a gente diz que é uma representação de uma reta ou de um segmento de reta, certo? Essas ideias, elas não estão erradas, porém o nosso fundamento vai ser os axiomas, certo? Bom, eu vou apresentar aqui, vou estar em tela cheia, não vou estar vendo bate-papo, então se vocês quiserem falar ou perguntar alguma coisa, ou me avisar de algo, alguém fala aí, por favor. Se alguém chegar aí na sala e eu não perceber, vocês me avisam que é para mim aceitar. Ok? Então, pronto. Então, a gente tem alguns objetos primitivos que a gente vai... nós vamos aceitar sem defini-los, né? Que é o que eu já falei, ponto. Reta, né? E pertencer a, né? Dois pontos pertencem a uma única reta, né? Está entre, né? O ponto C está entre A e B. São algumas coisas, algumas frases que a gente tem uma ideia, vamos dizer assim, formada na nossa cabeça.
E a gente vai preservar essas informações, mas nós vamos usar o nosso conhecimento prévio com cuidado, com cautela, né? Porque nós vamos querer que essas coisas elas fiquem de acordo com os axiomas, certo? Então, um plano para a gente é um conjunto que é constituído de pontos e retas que são subconjuntos, certo? Aí, inicialmente, nós temos três axiomas, certo? São chamados axioma de incidência. Esse termo incidência tem a ver com existência. Então, os axiomas da geometria plana, eles são agrupados. E eles são agrupados de acordo com das coisas que eles tratam. Então, esses três primeiros, o primeiro grupo, ele fala da questão da existência. Certo? Se você ver aqui, os axiomas vão ser aceitos, não são as regras do jogo. Então, a gente não prova, a gente simplesmente estabelece. Quando você vai jogar um certo jogo de cartas, né? Então, você pergunta quais são as regras. As regras são essas, né? As regras não se discutem. Regras, elas são obedecidas. Então, os axiomas são nesse sentido. Então, o primeiro axioma fala o seguinte, ó. Dá dois pontos distintos, né? Então, existe. Então, essa palavra incidência está relacionada com essa palavra existir. Então, o primeiro axioma fala que existe uma única reta que os contém. Então, esse axioma diz que se eu pegar dois pontos, fui lá no meu plano, peguei dois pontos. Então, a gente já está a partir do pressuposto que o plano tem mais de um ponto. Então, o axioma diz que se você pegar dois pontos, peguei dois pontos distintos, né? O axioma ele é bem enfático nessas coisas para ele deixar claro tudo isso, né? Então, o axioma diz que existe uma reta. Qualquer dois pontos que você pegar, existe uma reta. Peguei dois pontos, tem uma reta. Então, não tem dois pontos que não tem uma reta passando por ele. E essa reta, ela é única, certo? Então, no detalhe desse axioma, que ele fala de existência e fala de unicidade, certo? Então, se eu pegar dois pontos, eu não posso ter uma reta assim. Isso já me diz que uma reta não pode ser uma coisa assim, né? Torta. Então, essa ideia que a gente tem de reta é a ideia, assim, verdadeira, certo? De acordo com os axiomas. Certo? Então, dá dois pontos. Então, a gente garante a existência e garante a unicidade de uma reta que contém, né, esses dois pontos dados. Aí nós temos essa outra axioma de incidência. Apagar isso aqui. Certo? Que vai falar de existência também. Vocês observarem aqui, tem um existem. Certo? A gente vai dizer que em toda reta existe pelo menos dois pontos distintos.
Então, o primeiro axioma fala que se você pegar dois pontos no plano, existe uma reta. Então, o primeiro axioma fala da existência de pontos, ou de retas. Dados pontos, você tem reta. O axioma 2 fala que se você tiver uma reta, nessa reta existe pelo menos dois pontos distintos. Ok? E o terceiro axioma de incidência fala que existe três pontos distintos com a propriedade que nenhuma reta passa pelos três pontos. Certo? Então, existem três pontos, não é, novamente a palavra existe, né? Ó. Então, essa palavra incidência tem a ver com essa questão da existência. Existe uma única reta passando por dois pontos. Existem dois pontos em uma reta. E aqui existem três pontos distintos com a propriedade que nenhuma reta passa pelos três pontos. Certo? Então, significa que que eu posso ter três pontos assim, alinhados, né? Mas ele disse que tem. Isso pode ser traduzido no sentido de que, dada uma reta, existe um ponto fora dela. Então, a axioma 2 fala que tem pelo menos dois pontos na reta. E o axioma 3 fala que tem um ponto fora da reta, pelo menos um. Certo? Alguma pergunta? Tranquilo, né? Pronto. Aí nós vamos ver uma definição. Certo? Uma definição é você dizer o que é uma coisa. Né? Então, aqui eu estou dizendo o que são retas paralelas. Quando é que eu digo que duas retas são paralelas? Então, duas retas se interceptam quando elas possuem ponto em comum. Então, a primeira coisa que está dito aqui é o que significa interseção. Quando é que duas retas se interceptam? Quando elas têm um ponto em comum. Beleza. Aí diz, se elas não possuem nenhum ponto em comum, elas são ditas paralelas. Ok? Então, duas retas são ditas paralelas se a interseção entre elas. Então, as retas, como eu disse, elas são vistas como conjunto. A linguagem aqui é a linguagem de conjunto. Então, interseção, quando você fala R, interseção com S. Essa linguagem aqui, essa notação de conjunto, ela é usada aqui. Certo? Então, o plano é visto como conjunto, as retas são vistas como conjunto, e os pontos, eles são vistos como elementos dos conjuntos. Então, vocês vão perceber que a linguagem muito usada aqui é a linguagem de conjunto. Então, você tem essa imagem, que a gente pode usar também, essa imagem geométrica aqui, que você faz, que a gente desenha. Mas, na hora que a gente for argumentar, escrever, a gente vai usar muito esse linguajar de conjunto. Certo? Então, está dito a definição do que seja interseção e do que seja retas paralelas. Aí, pronto. Agora nós vamos para a nossa primeira proposição. Não sei se todo mundo já pagou lógica, né? Mas na lógica tem muitas proposições, né? São afirmações, né?
a respeito de determinadas coisas. O axioma é de certo modo, é uma proposição, é uma afirmação, né? Só que o axioma ele é tido como verdadeiro e não se discute, né? A proposição, ela é uma afirmação também verdadeira, porém ela necessita de uma demonstração, certo? Você tem que demonstrar, você tem que raciocinar logicamente a partir do que foi dado na proposição e a partir dos axiomas. E aí você, seguindo regras de lógica, né? Você chegar a provar que essa afirmação como um todo, essa implicação aqui, ela é verdadeira. Então, toda proposição, essa aqui, no caso particular, é do tipo se então, né? Então, se, né? Se você tem duas retas distintas, tem duas retas distintas, então, ou elas não se intersectam, ou se intersectam ou intersectam-se em um único ponto. Então, a proposição diz que uma dessas duas coisas acontece. Eu não sei se você lembra de lógica, tem uma questão lá do ou, né? Certo? Bom, então, o que a gente tem são duas retas distintas. É o que é dado. Então, e aqui é o que eu quero provar. A proposição normalmente tem essas duas partes, né? O que a gente chama de hipótese e de tese, né? Então, a nossa hipótese aqui seria as duas retas. E eu quero provar que ela, ou se ela se intercepta, ou se intercepta em um único ponto. Quer dizer, a interseção, eu não posso ter uma reta, ou eu não posso ter duas retas se interceptando em dois pontos. Essa é a ideia. Ou elas não se interceptam, ou seja, ou elas são paralelas, ou se interceptarem, isso acontece em um único ponto. Não pode ser em dois, ou em três, em quatro, não. Ou é isso, ou é isso. Não tem uma outra alternativa. Certo? Não tem outra alternativa. Ou é isso, ou é isso. Ok? Beleza. Como é que a gente demonstra isso? Como é que a gente demonstra essa proposição? Então, a gente começa escrevendo a proposição em outro aspecto, que é uma maneira de você estar aprendendo como escrever. Isso aqui já dá uma dica de como resolver os exercícios, né, que vão vir por aí. A proposição fala de duas retas distintas. Certo? Então, eu vou dar nome para essas retas. Certo? Se são duas, eu vou chamar uma de N e outra de N. A gente tem a questão das notações, né? A gente vai denotar pontos com letras maiúsculas, né? A gente vai denotar retas com letras minúsculas. E normalmente a gente usa letras gregas para denotar o plano.
Certo? Normalmente é usado isso. Pode ser diferente? Pode. Mas a gente pode convencionar dessa maneira, ok? Então a gente. Duas retas distintas. M e N. Pronto. Porque quando você nomeia as retas, fica mais fácil de você escrever. Então, quando você for fazer um exercício, tiver assim, tem um ponto, dois pontos, três pontos. Então, dê nome para esses pontos, né? P, Q, R e tal. Retas, né? Se tiver duas retas, três retas. Para cada reta você dá um nome, uma letrinha. Né? Então, a proposição fala de duas retas distintas. Então, chamei uma de M, outra de N. Especifiquei na frente que elas são retas distintas, não são retas coincidentes, né? Então, eu quero provar isso, eu quero provar que elas são paralelas, e isso. Então, eu vou provar essa coisa que a gente chama por absurdo, né? Eu vou provar que se ela tiver dois pontos, se ela tiver dois pontos ou mais, eu tenho uma contradição. Então, eu posso ter zero ponto na interseção, eu posso ter um ponto na interseção, eu posso ter dois, eu posso ter três, né? Inicialmente, eu posso ter qualquer número disso aí. A prova é a seguinte, você supõe que tem mais de dois. Então, se você supondo que tem mais de dois, você chega numa contradição. Então, se qualquer afirmação que leva a uma contradição, essa afirmação ela é falsa. Né? Está levando a uma contradição, ela não é verdadeira. Uma afirmação verdadeira jamais leva a uma contradição. Então, se ela leva a uma contradição, é porque ela é falsa. Então, qualquer afirmação que eu faça, que a interseção tem dois, três ou quatro, leva a uma contradição. Então, isso aqui eu tenho que descartar. E aí, por questão de lógica, eu sou forçado a admitir que essa interseção ou é zero ou é um. Certo? Então, você tem M e M reta distinta. Então, se, né? Essa hipótese aqui, né? Ó, se N possui pelo menos dois, né? Você tem pelo menos dois. Então, pelo axioma de incidência 1, M e N coincidem. O axioma de incidência é não diz o quê? Se você tiver dois pontos, só tem uma única reta. Então, se M e N passam por esses dois pontos, elas são coincidentes pelo axioma de incidência 1. Mas aí eu já tenho uma contradição, porque no começo aqui eu disse que elas são distintas. Aí o axioma está dizendo que elas coincidem. Então está tendo uma contradição aqui. Ou elas são distintas ou elas coincidem. Então, essa contradição faz com que eu descarte todas essas possibilidades aqui. Certo? Aí ficou muito bagunçado. Agora eu vou apagar isso aqui. Consegui ler isso aqui. Certo? Logo, então se a hipótese de ter mais de dois pontos leva a uma contradição, eu tenho que desprezar. Então, eu posso ter o quê? Eu posso ter zero ponto, um ponto, dois pontos, três pontos, quatro pontos e assim vai, né? Mas
quando eu considero mais de 2 pontos, eu chego a uma contradição. Então, eu tenho que desprezar isso aqui e concluir que ou tem 0 ponto, certo? Ou seja, não tem nenhum ponto, ou tem um ponto. Pronto. Então, a gente usa fortemente as deduções lógicas, né? E vocês estudaram na disciplina de lógica. Perguntas? Nenhuma? Então, vamos em frente, né? Nenhuma, professor. Pronto. Então, uma coisa que vocês perceberam, e aí eu já falei no início da disciplina, e essa é uma matemática sem conta, certo? Então, a nossa disciplina vai ser, vamos dizer assim, mais ou menos nesse estilo aí. No começo, às vezes vocês têm uma certa dificuldade, né? Eu acho assim natural, certo? Eu digo isso porque já ministrei essa disciplina algumas vezes. Posso dizer para vocês que eu estou há mais de 20 anos nessa cadeira. Então, pode ser até a idade, um tempo maior do que a idade de vocês. E é natural, certo? Porque você está acostumado com a matemática de fazer conta, né? Resolve a equação, acha o zero daquilo ali, tal, né? E quando você passa a estudar uma coisa desse tipo assim, às vezes você, no começo, você apresenta uma certa dificuldade, principalmente na hora de escrever. E principalmente nesse primeiro capítulo. Esse primeiro capítulo, ele é o mais chato, que eu acho assim. O segundo, que já vai falar de congruência, essas coisas, ele é bem melhor. Tanto que às vezes eu dou uma acelerada nesse primeiro capítulo para chegar logo no segundo, que é para ver se anima mais, certo? Mas vão me perguntando aí. Então, a gente agora vai falar do outro grupo de axiomas, certo? Que são chamados axiomas de ordem. Então, primeiro uma anotação, a gente usa. Então, a gente usa as letras maiúsculas para representar pontos, certo? Então, tenho 3 pontos, o A, o B e o C. Quando eu coloco essa estrelinha aqui entre um e outro, o que eu estou querendo dizer é que o ponto B está entre A e C. Está aqui o A, B, não, e o C está lá do outro lado. Certo? O B está aqui no meio. Então, isso é uma simbologia para esse fato aqui. Certo? Eu estou usando desenho da história, né? O desenho não é para ser menosprezado. Ele é para ser usado, certo? Porque o desenho, ele ajuda a gente a organizar o pensamento. Só que o desenho, ele não pode servir unicamente como prova de nada, certo? Você usa o desenho para aclarar seu pensamento, você está tentando passar uma ideia, né? E outra dificuldade que às vezes a gente sente, eu já fiz esse teste assim várias vezes com alguns alunos, assim, porque às vezes você tem um pensamento e dentro da sua cabeça está claríssimo. Só que às vezes na hora de você escrever e passar o pensamento, a mensagem que você passa não é bem. Às vezes na sua cabeça está muito bom.
Mas às vezes quando alguém vai ler, não entendeu bem aquilo ali. Às vezes o desenho ajuda a transmitir esse pensamento, certo? Bom, aí, assim, o que é que diz o primeiro axioma de ordem? Então, essa palavra aqui, ela indica o tipo de coisa que o axioma trata. Então, os axiomas de incidência trata da existência. A questão da ordem, na realidade, o que ele está querendo é organizar os pontos, né? Até tem uma figurinha aqui de um pente aqui atrás, tal, né? Como se fosse penteando um negócio. É porque eu acho que eu vi essa imagem, eu acho que a ideia é essa mesmo. Então, vocês têm um plano, e aí você tem uma coisa toda, assim, bagunçada, desordenada, e aí você pega uns axiomas, nós vamos botar ordem nesse negócio. Certo? Então, os axiomas de ordem falam disso. Então, se você tiver o B entre A e C, certo? E é a mesma coisa, então A, B e C são pontos distintos de uma mesma reta. E, analogamente, você pode dizer que o B está entre C e A. Então, deixa eu olhar aqui, não sei se alguém chegou aí na sala agora. Acho que foi. Pronto. Ok? Então, pronto, a imagem aí do pente que eu estava falando, né? Então, a gente vai colocar ordem nesse plano. É um conjunto cheio de elementos, né? E a gente quer ordenar. O axioma 2 vai dizer que dá 3 pontos, né? Pega 3 pontos distintos. Apenas um deles está entre os outros dois. Parece estranho, mas, por exemplo, que, na realidade, é porque a gente sempre imagina a reta assim, né? Então, quando você pega a reta com esse modelo, se você pegar 3 pontos, vai estar sempre, só tem um no meio. Mas imagine que a reta não fosse assim. A reta fosse assim, um círculo. Aí você pega 3 pontos. Aí você tem aqui o A, o B e o C. Então você pode dizer que o A está entre C e B. Como você pode dizer que o B está entre C e A. Então, na realidade, a gente não sabe direito aqui quem está no meio de quem. Certo? Então, por exemplo, esse axioma e aquela proposição e os axiomas anteriores reforçam a ideia de que essa imagem que nós temos da reta, ela é a imagem verdadeira. Então, quando a gente desenha uma reta como esse traço, ele está de acordo com o que determina os axiomas. E é isso que a gente quer. Certo? A gente quer que os nossos objetos geométricos que a gente trata, eles estejam de acordo com os axiomas. Então, quem vai determinar tudo em geometria euclidiana plana são os axiomas. Então, tudo vai depender dos axiomas e tudo vai ter que se ajustar aos axiomas. Se os axiomas disserem que é daquele jeito, é daquele jeito. Se os axiomas disserem que não é, não é.
certo? Então, os axiomas é quem vai determinar, são as leis, certo? Então, a gente vai estar sempre olhando para os axiomas. E é Professor, esse, esse dos 3 pontos aí, tem como o senhor dar mais uma explicadinha dele? o 2, Isso. pronto, Então, esse axioma diz o seguinte, se você pegar 3 pontos distintos de uma reta, então você vai lá numa reta, fui numa reta, peguei 3 pontos, certo? Distintos. Então, o que o axioma diz é que só tem um no meio, certo? Só tem um deles que está entre os outros dois. E é especificado. Pronto, pegou 3 pontos, só tem um que está no meio. Ok? Então, o que eu estou tentando dizer é que a imagem correta da reta é essa mesma aqui, essa azul aqui. A reta não pode ser assim, como esse círculo aqui vermelho. Porque a gente tem o plano, que é o conjunto, reta é um subconjunto e pontos são os elementos. Então, como é essa reta? Qual é o aspecto dessa reta? O axioma não diz, certo? Normalmente a gente desenha a reta assim. O axioma vai dizer que se você pegar 3 pontos distintos de uma reta, só tem um no meio. Pronto. Mas aí, isso aqui nos dá a entender que a reta realmente é assim como nós desenhamos. Mas, essencialmente, o que o axioma 2 diz é que se você pegar 3 pontos, só tem um no meio. A gente vai já provar uma proposição que a gente vai usar diretamente isso aqui. Certo? Assim, se você pegar 3 pontos, né? Pegar A, B e C. Então, esse axioma está dizendo que ou B está no meio, ou A está no meio, ou C está no meio. Então, quando eu tenho essa aqui, eu só tenho... Só uma dessas coisas acontece. Certo? Eu não posso ter duas afirmações dessa acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, o B está no meio e o A está no meio. Não. O axioma diz, olha, você tem que escolher dessas 3 alternativas qual é a que é a verdadeira. Ou o B está no meio, ou o A está no meio, ou o C está no meio. Tá, 3 pontos distintos, só tem um que está entre eles. Então, se eu tiver 3 pontos em uma reta, eu tenho somente uma dessas 3 alternativas aqui como sendo verdadeira. Ok? Esclarecido? Sim, deu para Perguntas? compreender agora. Vamos nós, né? Pronto. Mais axiomas de ordem, né? Certo? Então, esse axioma aqui vai dizer que dá 2 pontos. Pegue 2 pontos distintos. Né? Peguei 2 pontos. B, que está em azul, ó. B e D aqui na reta. Então, esse aqui fala de existência também, né? De ordem e incidência. Então, ele diz que existem pontos pertencentes à reta contendo B e D, né? Então, você pegou 2 pontos, né? B e D. Então, tem um axioma de incidência que diz que tem uma reta.
que passa por B e D. Esse axioma de ordem 3 vai dizer que existe aqui pelo menos mais 3 pontos, né? Que a gente está chamando aqui de A, C e E. Tal forma que o C está entre B e D, né? O B está entre A e D, e esse é de tal forma que o D, né, está entre E e B. Tem um ponto aqui no meio, tem um aqui fora e outro, vamos assim, aqui à esquerda, outra à direita. Inicialmente o que está dizendo é isso, né? Você pegar uma reta, você pega 2 pontos, né? Pega 2 pontos. Pega 2 pontos. Então, o axioma está dizendo que tem um ponto aqui no meio. Tem um ponto lá de cá. E tem um ponto lá de cá. Certo? Então, o axioma fala da existência desses 3 pontos aqui. Você pegou 2 pontos, vai existir esses 3 pontos aqui. Ok? Então, ele seria um axioma de incidência e ordem. Ordem porque ele coloca uma filinha. Nessa questão da ordem, a ideia é de você pegar uma certa quantidade de pontos e colocar numa fila. Certo? Que é mais ou menos a ideia da reta. Então, a gente pode dizer que vamos dizer, os pontos de uma reta, eles estão enfileirados, estão ordenados. Certo? Então, você pega 2, aí você bota um aqui no meio, né? Bota um lá, outro cá. Aí você pode pegar esses mesmos 2 aqui, né? Ó, de novo, né? Agora você pega esse e esse aqui. Aí você tem um no meio, um cá e outro lá. Então, aí você faz isso com quaisquer 2 desses aqui. Pegou 2, aí tem um no meio, outro lá, outro cá. Tá. Então, esse axioma ele diz isso. Então, o que você acaba fazendo é uma filinha aqui, né? Por isso o termo ordem. Certo? Colocar em ordem. Por isso que a imagem que eu coloquei, assim, desse pente aqui, eu achei legal, porque ela é como se ele fosse passando mesmo. Então, quando esse axioma vai sendo passado, ele vai pegando os pontos e vai enfileirando. Certo? Não só assim, mas também nos outros sentidos, a gente pode pensar, né? Mas, de qualquer maneira, ele está dizendo que as coisas elas podem ou devem ser ordenadas. Pergunta. Mais um. Então, é o seguinte, ó. Essa outra questão da ordem é assim, ó. Agora você tem uma reta. E pegue 3 pontos fora dela. Então, quais são as possibilidades, né? Disso aí, né? Então, você pode ter o A e o B de um mesmo lado, né?
Aí vamos tentar entender isso aqui que está em vermelho, né? Ó. Se, né? Então, quando você coloca o se, você está fazendo uma escolha, né? Então, eu estou fazendo duas escolhas aqui, né? Ó. Então, a primeira escolha é... Aí, vou desenhar de novo aqui o negócio. Ruim. A primeira escolha é A e B está do mesmo lado de M. O contrário disso é estar em lados opostos. Então, eu vou fazer essas duas considerações. A primeira consideração é quando A e B estão do mesmo lado de M. Seria esse desenho aqui, vermelho aqui, ó. Certo? A gente diz que dois pontos estão do mesmo lado de uma reta quando eu pego o segmento e esse segmento não intercepta a reta. Certo? Se eu ligar aqui, por exemplo, o B e o C daqui, então o segmento interceptou a reta. Então, quando esse segmento intercepta, eu digo que eles estão em lados opostos. Se o segmento não intercepta, eu digo que eles estão de um mesmo lado. Então, eu tenho duas situações aqui. Duas situações. Vou desenhar aqui de novo. Pegar um azul. Vou pegar do A para o B mesmo. Certo? Então, aqui eu tenho uma situação I. E aqui eu tenho a situação 2I. Certo? Então, eu peguei três pontos. A, B, C. Então, eu tenho duas situações a analisar. A primeira situação é quando o A e o B estão do mesmo lado de M. Essa situação aqui em vermelho. E o item 2, que o A e o B estão em lados opostos. Que é essa situação que eu desenho aqui com letras azuis. Certo? Então, o que é que diz o axioma, né? O axioma diz que, então, se, né, A e B estão do mesmo lado de M e B e C estão do mesmo lado também, que é essa situação aqui, ó, B e C, então A e C estão do mesmo lado de M. Questão de transitividade, né? Então, você tem A e B do mesmo lado e você tem que B e C do mesmo lado. Então, você tem que A e C estar do mesmo lado. Então, você tem uma informação com relação a A e B. E você tem informação com relação a B e C. Então, está dando se, né? Então, está dando se essas duas situações aqui ocorrem, então, eu vou poder relacionar o A com C. Certo? Questão de transitividade. A, B, B, C. É como se essa propriedade ela pudesse ser passada, né? Via B, do A para o C. Então, se A está do mesmo lado de B e B está do mesmo lado de C, então A está do mesmo lado de C. Certo? Então, A e C estão do mesmo lado de M. Certo? Então, se eu tiver essa condição aqui,
que é que diz o I? Que o A e o B estão no mesmo lado e que o B e o C também. Certo? Então, se A e B estão no mesmo lado e B e C estão no mesmo lado, então eu posso concluir, se eu tiver essas duas informações, eu posso concluir delas que o A e o C estão no mesmo lado. Certo? Então, eu tenho uma relação entre A e C. Certo? Então, a partir dessas duas informações, eu obtenho essa terceira informação. Nessa situação aqui do vermelho, né? Agora, essa outra situação aqui, dos pontos em azul. Aqui, está dito que o A e B estão em lados opostos, né? A e B estão em lados opostos. E B e C também. Então, tanto o A com B, eu tenho uma relação do A com B. Essa cor tá boa, tá muito apagada. Esse azul aqui é melhor. Então, eu tenho informações a respeito do A e do B. Qual é a informação que eu tenho a respeito deles? Que eles estão em lados opostos. Eu também tenho informação do B com C. Qual é a informação que eu tenho a respeito deles? Que eles estão em lados opostos. Então, o axioma diz que se eu tiver essas duas condições aqui, certo? Então, eu garanto que os pontos A e C estão do mesmo lado, certo? Essas duas informações aqui a respeito de A, B e B, C vão me garantir que C e A estão do mesmo lado, certo? Então, quando eu olho A para o B, qual é a informação? Estão em lados opostos. B para o C, estão em lados opostos. Então, o C está no mesmo lado do A. Essencialmente o que diz aí, não sei se eu escrevi aqui nesses slides aqui, acho que não, mas eu vou voltar e vou dizer. Essencialmente o que ele está dizendo aqui é que a reta, eu acho que está dito isso mais na frente, em algum canto escrevi. A reta divide o plano em semiplano. Quando eu vou falar de semiplano, fala isso. A reta, ele divide o plano em dois pedaços. Certo? Não tem um terceiro. Porque o que está dizendo aqui é que o C obrigatoriamente estar do lado de cá. Então só tem dois lados. Uma reta só tem dois lados. Não tem um terceiro lado. Certo? Essencialmente o que está falando essa questão da ordem aqui é nesse sentido. Quer dizer, você tem uma ordem sobre a reta e você tem uma ordem daqueles pontos que estão, vamos dizer assim, fora da reta. Então, eles têm essencialmente dois lugares para estar. Hoje, quando você bota um ponto aqui, fora da reta, então, ou ele está desse lado ou está do lado de cá. Não tem, vamos dizer assim, três lados. Ok? Perguntas? Pronto, aí vamos ver algumas definições agora, né? Vou já parar, não vou esticar muito.
Professor, o senhor vai disponibilizar esse slide para a gente? Os slides normalmente eu não disponibilizo, não. Eu posso mandar. Eu mando no grupo. Certo, obrigado. Normalmente eu disponibilizo só a aula mesmo, mas aí não tem problema não, eu posso mandar. Certo? O professor não consegue colocar eles no Moodle não, porque no WhatsApp ele fica meio desorganizado, fica lá em cima. Aí. No Moodle você podia colocar, ele já ficava separadinho. Eu acho que inclusive esse slide tá lá no Moodle, certo? É porque assim, o Moodle eu sou meio. Eu comecei a usar, mas aí depois eu não achei muita vantagem, não. Não sei se é porque você já está acostumado, eu acho que os professores já usam, mas eu posso mandar também isso aqui no formato PDF, que ele vai bem organizadinho, sem, Pode ser também. certo? Aí ele vai organizadinho. Não, agora tem um problema mesmo, que esse meu slide, o formato como eu mando ele, quando converte em PDF, não fica legal. Porque se você ver aqui, ó, essas minhas caixas de texto eu coloco aqui fora, né, ó. Eu acho que vou até reformular, porque quando você converte em PDF, ele só mostra essa parte aqui, ele não mostra essa caixa que está aqui do lado. Mas eu acho que eu vou refazer esse slide, porque aí é mais fácil. Eu fiz isso aqui, mas de certo modo bonito, mas ó, quando você faz o PDF, a imagem que aparece é só isso aqui, ó. Não aparece assim, com essa caixa aí no meio. Certo? Bom, eu vou ver aí como é que eu faço para disponibilizar esse material para vocês. Eu já coloquei algum texto para vocês, não texto nenhum, né? Eu falei de um livro, eu tenho um texto, esse texto tem um texto em PDF, e eu acho que foi de onde eu tirei esses slides, e eu acho que o texto em PDF talvez seja até melhor, porque tem mais detalhes do que o que está aqui nos slides. É um texto muito parecido com o Lucas. Eu vou dar uma procurada nesse texto, que na realidade esse slide aqui, ele tem alguns anos já uns 3 ou 4 anos que eu fiz ele. Mas aí eu vou procurar mandar isso aqui. Se de qualquer maneira eu vou tentar fazer um PDF dele e mando para vocês. E esse outro texto também. Ok? Certo, professor. Pronto, eu vou fazer assim, ó. Tem essa definição, tem uma proposição e tem a demonstração e aí a gente para. Certo? Não gosto de aula muito longa, não, porque eu acho que fica muito cansativo e às vezes fica improdutivo. E depois que você cansa, tanto o professor cansa, quanto o aluno cansa, e dá para ir fazendo assim devagarzinho as coisas, dá para a gente chegar lá. Pronto, então aqui tem a definição de segmento, a anotação, essas duas letras aqui, ó, A, B. Tem livros que botam uma barra em cima. A barra para a gente vai ser a medida do segmento, vai ser um número. O segmento para a gente vai ser assim, certo? Então, sejam dois pontos distintos. O segmento AB, olha, você vai ver que o termo usado é conjunto, né? Conjunto de pontos que estão entre A e B e o próprio A e o B, certo? Então, são os pontos que estão entre
mais os pontos extremos. Certo? Então, isso aí é o que a gente vai chamar de segmento. O que é semi-reta? Aí a semi-reta tem uma origem, né? E contém um certo ponto. Então, para determinar uma semi-reta, você precisa de dois pontos. Um ponto de origem e um ponto que está contido na semi-reta. Então, a semi-reta também é um conjunto formado por quem? Pelo segmento AB, né? Pelos pontos C, tá? De tal forma que aqui primeiro está falando do C, né? Aqui, né? Mais o segmento AB, certo? Então, a semi-reta é constituída pelos pontos C, de tal forma que o B está no meio aqui, mais o segmento AB. E a notação para isso é essa aqui. Semi-reta, ponto inicial, ponto que está contido na semi-reta. Logicamente que isso aqui é igual a S de AC, né? Não tem problema. Você pode pegar qualquer ponto daqui e usar aqui na sua anotação. Então, segmento é, vamos dizer, esse pedaço de reta. E essa semi-reta seria, digamos, metade de uma reta. Ok? Professor, não entendi muito bem essa última definição, não. Essa é 1.3. Certo. Então, vou apagar aqui. Fazer de novo. Então, semi-reta é um conjunto. Então, quem compõe esse conjunto? Então, a semi-reta é um conjunto de pontos. Certo? Então, todo conjunto ele tem assim, as regras que estabelece para você saber se um conjunto, se um elemento pertence àquele conjunto ou não. Certo? Então, toda vez que você for ver um conjunto, a descrição de um conjunto, ele vai dizer assim, esse conjunto é formado, os elementos desse conjunto têm tais características. Certo? Então, para pertencer a esse conjunto, o elemento tem que ter uma dessas duas características. A primeira, um C vai estar nesse conjunto se ele satisfizer isso aqui. Então, todo ponto C que satisfaz essa condição aqui, a condição de que o B está entre A e C, ele pertence ao subconjunto. Certo? É porque a semi-reta, na realidade, ela é a união de dois conjuntos. Certo? Então, quando é que um elemento pertence a essa semi-reta? Primeiro, se esse ponto satisfizer essa condição aqui, ele pertence. Beleza. Ou se o ponto pertencer o segmento AB. Esse mais aqui significa união, né? Então, S de AB é igual ao intervalo unido com mais alguma coisa. Certo? Então, um elemento, um ponto para pertencer a semi-reta, ou ele está, né, no segmento, ou ele tem essa característica aqui. Característica de tal forma que o B fica entre A e C. Por exemplo, se eu pegar um ponto aqui fora, peguei um ponto D aqui, por exemplo.
Por que que esse D aqui não pertence à semirreta? Porque ele nem pertence ao segmento AB e nem satisfaz essa condição aqui. É porque tem aqui um ou, né? Para pertencer à semirreta, ou está no segmento ou satisfaz essa condição aqui. Então, se satisfizer qualquer uma dessas duas, vai estar na semirreta. Se não satisfizer nenhuma das duas, não vai estar na semirreta. Não sei se eu fui claro. Não, agora deu para entender, professor, perfeitamente. Obrigado. Pronto, se, ó, porque, por exemplo, se você pegar um ponto aqui, ó. Vamos pegar um ponto sobre a reta aqui, né? Aí pergunta, esse ponto aqui está na semirreta? Aí você vai perguntar. E ele satisfaz isso? Do B está entre A e C? Não, não satisfaz. Então está descartado. Pertence ao segmento? Não. Então está fora. Então, para você saber... Porque você tem um conjunto, né? Toda vez que você tem um conjunto, você tem um conjunto e você tem um elemento. Então, a pergunta mais natural que você faz é: esse elemento pertence ou não pertence? Então, o conjunto, ele tem uma característica. Certo? A característica desse conjunto aqui, ele tem um ou. Então, tem duas maneiras de você pertencer a esse conjunto. Uma delas é você satisfazer essa condição aqui, do B está entre A e C, ou você pertencer ao segmento AB. Então, esse conjunto aqui é uma união. Então, se você tiver qualquer uma dessas características, você pode dizer que pertence. Agora, se você não possui nenhuma delas, aí você diz que não pertence. Ok. Pronto, aí você tem uma proposição. Que eu acho que eu disse que ia fazer, mas não vou fazer, não. Vou deixar para a próxima aula. Porque eu quero fazer ela com calma. Certo? Então, a demonstração dela é um pouco longa. Então é melhor eu fazer na próxima aula com calma do que fazer agora. A gente tem aula quando? É amanhã de novo, né? É, amanhã tem aula. Pronto. Então, amanhã bem cedinho, né? É, Às a partir 7 das horas. 7 horas. Vamos fazer o seguinte, a gente começa às 7h30, certo? Certo. Tá bom. Certo. Porque eu nunca dou as duas aulas mesmo, porque eu acho muito cansativo. Tanto para mim quanto para vocês. Então, normalmente eu não dou as duas aulas. Então, acho que é preferível a gente começar às 7h30, do que começar às 7 e terminar às 8h30. Não sei se vocês preferem assim, né? Vocês têm aula depois da minha? Vou parar a Sim, gravação. professor. Sim, temos. Sim, sim, sim. Pronto.